E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 23/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Taça Libertadores, Estudiantes e Botafogo. O Estudiantes é o segundo e o Botafogo terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Libertad e São Paulo. O Libertad é o primeiro e o São Paulo segundo. Nos últimos 5 jogos, o Libertad venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, mercado de cantos, menos de 11,5 escanteios. Bucaramanga e Fortaleza. O Bucaramanga é o primeiro e o Fortaleza quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Bucaramanga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Sul-Americana, Huracan contra América de Cali. O Huracan é o primeiro e o América segundo. Nos últimos 5 jogos, o Huracan venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Cali empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite, casa vence, empate anula. União Espanhola contra Fluminense. O Espanhol é o terceiro e o Fluminense primeiro. Nos últimos 5 jogos, o União venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Caracas e Atlético Mineiro. O Caracas é o segundo e o Galo primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Caracas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Mineiro venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Galo, 4-1 e 4-0. Palpite, fora vence. Vitória e Cerro. O Vitória é o segundo e o Cerro quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Palpite, casa vence. Copa Verde, jogo de volta. Goiás contra Paysandu. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu empatou 2 e perdeu 3.
Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Bilbao contra Las Palmas. O Bilbao é o quarto e o Las Palmas 17º. Nos últimos 5 jogos o Bilbao venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos o Las Palmas venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Bilbao, 2-0 e 3-2. Palpite, casa vence. Celta de Vigo contra Vídea Real. O Celta é o 8º e o Vídea Real 5º. Nos últimos 5 jogos o Celta venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos o Vídea Real venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-2 e 4-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Getafe e Real Madrid. O Getafe é o 12º e o Real Madrid 2º. Nos últimos 5 jogos o Getafe venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Madrid venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 2-0 do Madrid. Palpite, fora vence, empate e anula. Campeonato inglês, Arsenal contra Crystal Palace. O Arsenal é o 2º e o Crystal Palace 12º. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Não perdeu em 8 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 3 vitórias do Arsenal. 5-0, 3-2 e 5-1. Palpite, casa vence. Copa da Itália, Inter e Milan. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes esse ano, com uma vitória do Milan e 2 empates. 3-2, 1-1 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.